Thomas. Então, estou muito feliz assim com o tema, com tudo que vocês votaram para essa semana, né? Então foi assim uma votação muito acirrada, muito próximo assim um do outro, só a ansiedade que ganhou disparado, né? Todo mundo colocou a ansiedade lá em primeiro lugar, não teve nenhum voto para os vícios. Então na sexta-feira a gente vai falar sobre ansiedade e hoje a gente vai falar sobre a origem emocional dos sintomas. Por que nós adoecemos, né? Então nós estamos aí preparando para uma jornada, que a gente está aí se preparando para essa jornada com muito carinho, com muito amor para vocês, com muito conteúdo de valor mesmo, que existem muitas pessoas que estão doentes, que estão sofrendo com algumas situações e que já procuraram de tudo um pouco, já procuraram um tratamento, já fizeram vários tratamentos e nada, né, gente, sem sucesso. A gente sabe que a medicação hoje ela só trata os sintomas, não trata a causa, e é muito importante a gente entender a raiz emocional de tudo isso, de como que a gente adoece, como que nós ficamos doentes, o que coopera para isso. Gente, o meu som tá bom pra vocês aí? Tem um ventilador ligado aqui, tá atrapalhando vocês ou não? Vão falando aí pra mim, tá? Vão interagindo aí. Então, coloquem aqui pra mim se tiver algum ruído, alguma coisa, tá? Se o som não estiver bom, tá? Se eu precisar falar mais alto, alguma coisa assim, tá? Então, beleza. Tá ótimo, Bruna. Muito bom, Bruninha, te ver aqui, viu? Ai, que bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, né? É algo assim que não tem uma receita de bolo, na verdade, né? Mas isso vai nos conscientizar e trazer mais ou menos uma ideia daquilo de alguns sintomas repetitivos, algumas coisas que a gente começa a manifestar no nosso corpo e a gente precisa prestar atenção nisso, porque nós fomos criados perfeitos, né? Nós fomos criados perfeitos. Então, assim, quando nós estamos sendo gerados lá na barriga da nossa mãe, tudo que a nossa mãe sentiu passa pro bebê. Nós sentimos até 3 meses, gente. Quando 3 meses antes, aquilo que a mãe passou, ela vai influenciar na gestação. Então, quando ela engravida, tudo aquilo que ela viveu de bom ou de conflito, anteriormente, 3 meses antes, ela vai influenciar na gestação e na vida dessa criança como um todo. Então, uma mãe saudável é uma criança saudável. Uma mãe com emoções, né, a toda, sim, existe isso aí, Aline, essa carinha, né, exatamente. Então, cada uma de nós que já temos filhos sabemos o que nós vivenciamos nas nossas gestações, né? E também, às vezes, temos o conhecimento daquilo que a nossa mãe viveu na gestação dela e às vezes nós carregamos comportamentos, nós carregamos um gene, né? Nós vamos falar sobre isso, e que tem uma predisposição a desencadear algumas coisas. Então, você já foi ao médico? Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui já foram ao médico e já ouviram falar assim: isso que você tem é emocional, né? Ou só comigo que aconteceu isso? Eu acho que com você também deve ter acontecido. Ou você, se não aconteceu com você, pode ser que você conheça alguém que tenha vivenciado isso, né? Que passou e que ouviu falar: ah, foi no médico, o médico, isso é emocional. Tá, e se isso é emocional, o que ele faz? Muitas vezes ele não faz nada, ele se estressa menos, se preocupa menos, como se isso fosse muito possível, né? Muito fácil. Então, nem sempre é possível nós nos preocuparmos menos com as situações do dia a dia, com os nossos desafios diários. Então, nem sempre é possível, né? O estresse vem e a gente não consegue, às vezes, administrar esse estresse. Então, essa live também é sobre isso, das situações daquilo que nós sentimos e como nós vamos administrar tudo isso. Então, o que acontece? Tudo aquilo que nós, voltando falando da nossa mãe, quando ela engravida e que ela está ali gestando um bebê, ou uma pessoa engravida está gestando um bebê, ali naquela gestação, ela pode herdar, né, a gente chama de uma herança transgeracional, de algo que veio em até 3 a 4 gerações anteriores.
Às vezes você vai, não sei, num psicólogo, num terapeuta, em alguma coisa assim, e você não identifica nada em você, do seu filho em você, que é aquela queixa. Mas às vezes precisa olhar lá atrás, nas gerações anteriores, que possivelmente vamos encontrar algo, porque existe essa herança transgeracional. E essa herança, ela vem, a gente não diz, né? Não tem como não receber, ela vem automático. E aí nós vamos olhar para o histórico. Como foi o histórico da minha mãe? Como foi o histórico da minha avó? Como foi o histórico da minha bisavó? Às vezes nós não sabemos o que aconteceu. Não sabemos o que eles vivenciaram. Qual foi o cenário que elas estavam vivenciando naquela época. Mas a gente precisa se atentar para isso também. Porque o que aconteceu? Existiu uma vez, teve um estudo sobre uns ratinhos, gente. O que aconteceu? Eles levaram os ratinhos para um laboratório e eles estavam ali olhando e estudando aquele ratinho. O que eles fizeram? Eles davam choque na gaiola do rato, sabe? Oi, Tânia, boa noite, que bom te ver aqui. Então eles estavam dando esse choque na gaiola dos ratos. E aí o que acontece? Aquele rato, ele manifestava aquele medo. E depois que eles colocavam o choque na gaiola, eles colocavam um cheiro de hortelã na gaiola do ratinho, sabe? No ar. E aí, eles fizeram isso por uma semana. Nos 2 primeiros dias, eles deram choque na gaiola. E o rato sentiu, manifestava, né, no comportamento dele, o medo. E aí, nos outros dias, eles não davam mais choque, eles só espirravam o cheiro de hortelã. E o rato manifestava o medo. O que queria dizer isso? Que na memória do rato, a memória olfativa dele registrou que logo próximo a um cheiro daquele de hortelã, ele passava por algum conflito, passava por alguma situação. E o mais interessante, gente, não é isso. O mais interessante é que essa ratinha, ela estava grávida. E aí, quando ela deu à luz aos seus ratinhos, foram separados na gaiola, e quando foi colocado os seus ratinhos numa gaiola e colocado um cheiro de hortelã, imaginem o que aconteceu. Eles sentiram o medo. Eles viram a reação do medo nos ratos. Então isso é passado transgeracional. Talvez um sintoma que você tenha hoje, talvez nem é seu. Talvez veio lá da sua mãe, veio lá da sua avó, veio lá da sua bisavó. Mas nós muitas vezes nos acostumamos a viver com alguns sintomas. Já fui nesse médico, não tem jeito. Já fui nesse médico, fiz tal tratamento. Já fiz isso e não teve sucesso. Eu quero te dizer para você olhar para o teu emocional. Porque o que acontece? Quando nós passamos por algum conflito emocional, esse conflito ele acontece em 3 áreas, que é a mente, o cérebro e o órgão correspondente. Então a nossa mente, o que é as nossas emoções. O nosso cérebro é aquele que registra o impacto, o momento da emoção. O que acontece quando você passa por algo que foi para você difícil, que você viveu talvez em solidão e que foi algo muito pesado para você. Houve ali um registro na tua memória celular. E aí, todas as vezes que você passa por alguma situação com uma situação, com uma conotação parecida ao trauma primário, vai manifestar aquele sintoma, seja ele qual for. Por isso, uma dor de cabeça não é do nada. Eu sempre sinto, essa minha enxaqueca, e ainda chama minha enxaqueca. A enxaqueca não é sua. Essa enxaqueca, você não foi criado com essa enxaqueca. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam, eu tenho enxaqueca porque eu senti cheiro de perfume, porque eu comi tal coisa que me fez mal, porque eu não dormi direito. Tudo isso contribui a um cenário para nós entendermos quando tudo começou, desde a primeira vez que você sentiu isso, e qual foi o evento primário, qual era o cenário envolvido, né, nessa situação quando tudo aconteceu.
Qual era o cenário? O que estava acontecendo? Então, essa origem sempre nos mostra esses sintomas, na verdade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas uma doença é horrível, é terrível, né? Alguém se passar por isso. Sim, é terrível, e claro que a gente não deseja isso pra ninguém, mas é o teu corpo falando. É o teu corpo querendo mostrar algo pra você. E isso é muito importante nós prestarmos atenção. O que o nosso corpo está querendo nos dizer? Vocês já pararam para pensar quando uma pessoa tem um burnout da vida, que ela não pode mais trabalhar, o corpo dela está falando a respeito do trabalho. Está chamando a atenção a respeito do trabalho. Então, qualquer sintoma que aconteça com você, que você esteja passando e que seja rotineiro, né? Ou você, como eu falei, já fez tratamentos e viu em alguns médicos e não tem solução, é emocional. E aí, gente, o que a gente faz? Ah, emocional, pronto, acabou, vamos pra casa e vamos viver a vida e morrer com isso? Não, não, tem solução. Então nós precisamos olhar para essas dores emocionais. Por isso que eu vim aqui um pouquinho esclarecer para vocês a respeito disso, porque nada é do nada, nós não podemos aceitar essas doenças, nós não podemos aceitar uma rinite, porque rinite não é por causa de um pólen, não é por causa de um pó, de um ácaro, não é só isso. Isso com certeza estava na cena em que você vivenciou um conflito. Uma intolerância à lactose não é, gente, do nada assim, eu agora tenho intolerância à lactose, eu não posso mais comer nada que tenha leite, né? Nada derivado do leite. A gente precisa olhar o contexto, o que aconteceu, né? A gente costuma falar o que aconteceu quando tudo aconteceu. O que aconteceu no teu cenário quando tudo aconteceu? Antes de você, qual é o sintoma que você tem? Qual é a situação que talvez você vivencie? Porque às vezes a gente acha assim, ah não, mas é uma predisposição genética, eu já tenho isso, porque no meu gene, porque eu já fiz o exame de genética. Gente, a epigenética veio para nos mostrar que a genética, ela é muitas vezes falha. Não quer dizer que você tem uma predisposição genética para uma doença, você vai desencadear 100% certeza aquela doença. Quantas pessoas que morreram de várias coisas e que, se fosse olhar, não tinha nada daquilo no histórico familiar. Muitas vezes não, alguém que morreu de um câncer no pulmão nunca tinha fumado. Alguém que morreu de um problema X do coração nunca tinha nada do coração. Então, assim, nós precisamos estar atentos a isso, porque o que nos adoece? A epigenética mostra que o ambiente vai adoecer muito mais do que a predisposição às doenças, tá? Do que a genética. Então, não quer dizer... Vocês lembram do caso da Angelina Jolie? O que aconteceu com ela? Ela fez um exame de uma predisposição genética e deu que ela tinha que na genética dela, né, no histórico, ela poderia desenvolver um câncer no seio. E ela foi lá e tirou as duas mamas e colocou uma prótese. Então, queria dizer que 100% ela teria doença? Não. Aquilo queria dizer que ela poderia desenvolver. Mas o ambiente em que ela estava vivendo, dependendo do ambiente como era e como estavam as pessoas em volta dela, qual é o sentimento que ela tinha naquele ambiente em que ela vivenciava, que ia ser o fator dominante que ia dizer se ela teria ou não um câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele também tem uma origem emocional. E muitas vezes no câncer de mama é uma origem que vem de desvalorização profunda. Então, muitas pessoas sofrem de desvalorização profunda, com problema na autoestima, com problema na autoimagem, com problema com seus companheiros, com seus pais, porque não se sente amada, não se sente bem-vinda, não se sente querida, não se sente que agrega valor. Gente, e isso nós precisamos cuidar, porque isso tem uma grande chance das pessoas desenvolverem problemas nos ossos. Desvalorização leva a problema nos ossos, leva a problema
de anemia, para pessoas que têm, como eu falei para vocês, não é uma receita de bolo, tá? Isso aqui é batata, é isso. Não, a gente faz uma trilha do conflito para entender o que aconteceu e o que desencadeou. Mas a gente tem um pano de fundo que tal, por exemplo, rinite, sinusite, rinite, vamos falar da rinite específica. A rinite, a pessoa que desencadeia uma rinite, ela teve muitos envolvimentos com medo. Porque o nosso olfato, ele foi criado para nós detectarmos o medo do perigo. Vocês já viram aqueles bichinhos, né? Os animaizinhos, cachorro, né? Gato, até um leão, um tigre. Eles ficam mexendo o olfato, assim, cheirando, prestando atenção no cheiro do local, se tem perigo ou não. Então, isso é muito sério. E a gente, como humano, né, nós também desenvolvemos isso. Nosso olfato, ele foi dado pra gente cheirar, né? Qual que é a função do olfato? Cheirar. E muitas vezes, quando a pessoa não consegue cheirar, quando ela vive com o nariz entupido, que é uma característica da rinite, muito muco, a pessoa não sente cheiro de nada, aquilo ali foi criado depois de um evento marcante de conflito que ela vivenciou em relação a muitos medos, a presenciar muita briga, a medo de morte, pode ter no contexto de separação. E a separação não é só, por exemplo, dos pais, a separação conjugal. Não, é o cérebro, toda vez que a gente fala de separação, o nosso cérebro, ele entende como morte. Então, se há uma separação de um relacionamento, por exemplo, você morava em uma cidade, precisou se separar, precisou daquele contato, precisou ir para um outro local, medo de morte, isso não está me cheirando bem. Então o conflito muitas vezes de rinite isso não está me cheirando bem. Algo aconteceu na cena que foi vivenciado, algo marcante, e às vezes a gente fala de algo marcante, não é algo assim, meu Deus, mas não é algo tão grande, é algo tão simples que aconteceu naquele dia e isso me marcou? Sim, é algo que marca a tua célula e você fica com um padrão emocional ali marcado em você. Você tem um padrão emocional, você desenvolve esse padrão por causa disso que aconteceu e também existe um ciclo memorizado celular. Então a tua célula ela está marcada com tal situação e toda vez que você passar por algo, aquilo vai desencadear. Então, às vezes você, né, as pessoas que sofrem de rinite muitas vezes é cheiro de medo, alguma coisa está acontecendo, puxa, eu não tenho certeza disso, eu tô com medo disso, isso não tá me cheirando bem, não tenho certeza se eu vou conseguir fazer. Então tudo isso você vê que começa a atacar uma rinite. Por quê? Porque existe uma memória celular lá atrás, que foi um fator primário que aconteceu e trouxe essa fragilidade para você, entendeu? Estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para você? Alguém aqui conhece alguém que tem problema com rinite ou sinusite, que é a raiz emocional parecida? Faz sentido para vocês isso? Ou não? Ou vocês acham que estou falando, ixi, não, nada a ver, não tem nada a ver? Coloquem aqui para mim. Então, e aí esses ciclos memorizados celulares, a gente precisa olhar para isso. Nós precisamos olhar, porque talvez a gente está sofrendo de algo e tentando, lutando, tomando remédio contra muitas coisas, mas a gente não sabe que aquilo, puxa, isso é muito mais profundo do que eu imaginava. E realmente é algo mais profundo, é algo, né, que se a gente for olhar, é algo emocional, é algo que realmente foi, como que se diz, foi algo que aconteceu lá no passado e que você às vezes nem imagina que foi isso, sabe? Dores musculares, dores lombares, o que você tem carregado? O que tá pesado para você? A coluna, ela fala de equilíbrio, ela fala de peso. Quando a gente carrega peso, a coluna é uma estrutura, né? Na nossa coluna é uma estrutura. E a coluna é uma estrutura e muitas vezes fala com a estrutura familiar, né? Deixa eu ver aqui, a Bruna colocou, eu tenho rinite muito forte, eu tomo Histamin e nem faz mais efeito.
Então, Bruninha, é isso, é olhar para o teu contexto, né? Qual foi o cheiro que você sempre sentia? Quando que você percebe que ataca mais? É claro que na cena que você vivenciou, provavelmente, se você percebe que é mais no verão, que é mais no inverno, o que aconteceu lá, quando tudo aconteceu, provavelmente estava essa estação, era esse cheiro do pólen, era talvez algo que aconteceu no evento mesmo, sabe? Se era dia, se era noite, tudo isso a gente investiga, tudo isso a gente olha e faz um mapeamento minucioso disso para entender por que aconteceu, porque esse... Gi tá gravando a live. Nossa, Gi, bem lembrado, eu esqueci de colocar pra gravar. Meu Deus, e agora? Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Marinheira de primeira viagem, né? Ao vivo é assim mesmo. Acho que eu vou ter que fazer de novo pra gente poder gravar. Ai, eu não gravei, Gi. E agora eu não sei nem onde gravar. Nem onde apertar aqui pra gravar. Ai, que triste. Mas não tem problema. Amanhã eu gravo. Tá bom? Aí a gente vai, né, daqui pra frente a gente vai e faz gravado. Mas obrigado por lembrar, Gi. Depois eu te passo um áudio e te falo. Então, assim, então tudo que aconteceu naquele cenário tava isso, vou gravar de amanhã. Amanhã eu já vou gravar a live. Tudo que aconteceu naquele cenário onde você passou pela situação tem muito a ver. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose. Puxa, eu sofro tanto, porque hoje, gente, né, vamos falar a verdade, é muito difícil alguma coisa que... Hoje ainda tem algumas opções, né, da gente comer algo sem leite, mas assim, não é muito ruim você ficar se privando. Às vezes você vai num lugar, você vai na casa de alguém, comer alguma coisa, é muito chato isso. É uma fragilidade do organismo de cada um. Então, o que acontece? Talvez, vamos entender, por exemplo, a pessoa que tem intolerância à lactose, onde será? Onde que aconteceu? Por que aconteceu? Quando tudo começou? Então, o que a gente começa? Quando tudo começou? Quando você lembra que foi o primeiro sintoma? Ah, eu lembro que foi desde que eu me conheço por gente. Então, foi algo que aconteceu antes, lá na barriga da sua mãe. Pode nem ter sido seu. Pode ter sido uma herança que você trouxe da sua mãe, do seu pai, de alguém lá atrás. Ou algo que aconteceu com a sua mãe quando ela estava grávida de você. Ou algo que você também, no momento em que você estava, no contexto que você estava se alimentando, que você estava comendo alguma coisa assim, você teve esse contato com algum conflito que mexeu com você, que foi difícil para você, que foi pesado, e aí você não conseguiu, sabe quando você come naquele momento que acontece alguma coisa ruim e faz mal, e aí a gente não quer mais comer? A gente até teve uma experiência dessa, a gente estava na praia, e aí deu uma virose lá, né, por causa da água, enfim, e a gente pegou uma virose. E aí logo antes da gente começar a ter os sintomas, a gente tinha tomado uma água tônica. Então, assim, uma água tônica com limão. E aí depois, né, deu aquela sensação de, assim, um estufamento, um negócio horrível, né? E daí virose daquele jeito, né? E aí vômito, tal, diarreia, enfim. E aí, o que aconteceu? Depois que passamos, o meu esposo ficou com dificuldade de tomar água tônica. Porque ele acha que a água tônica que causou tudo. E não foi. Foi uma virose. Então, dando esse exemplo para vocês, para entender que no contexto, quando tudo acontece, tem coisas envolvidas. A gente estava fazendo nossas atividades, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes você estava comendo, às vezes você estava no restaurante, você estava no aniversário e você estava comendo aquilo, e aquilo na hora te caiu mal. Por quê? Porque o conflito também emocional do estômago é quando a gente engole algo e não consegue digerir e fica ali incomodando e a gente quer pôr pra fora, né? Então, como alguém perguntou esses dias na caixinha de perguntas, né? Fez uma pergunta a respeito do enjoo. Então é isso. Enjoo é o que, gente? Vamos pensar. Quando a gente come que dá um enjoo ou não come nada, é algo que tá ali te incomodando. É algo que parece que tá, nossa, tá me fazendo mal, preciso pôr pra fora, ou é algo que tá me causando mal mesmo. E aí o que acontece? O enjoo, ele é algo que você não digeriu. Então são situações
que você passou de indigesta, sabe? Situações indigestas, de indigestão mesmo. Talvez com um chefe, talvez com um cônjuge, com um filho. Então o nosso corpo fala, o nosso corpo nos guia, a todo momento os nossos sintomas nos guiam. Como eu falei para vocês, às vezes é difícil a gente ter um diagnóstico ou ver alguém tendo um diagnóstico de doença, seja ela qual for. Mas aquela doença, ela quer dizer a respeito de algo que está lá dentro de você e que você não consegue externalizar. E o teu corpo, através dessas memórias, ele começa a ter esses sintomas, tá? Ele começa a ter esses comportamentos. Por isso que existe algo. Não, aconteceu aqui, foi depois daqui que eu entendo. Então existe uma origem emocional. Nós fomos criados perfeitos, como eu falei, né? No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nós fomos criados perfeitos. Só que pela instrumentalidade de outra pessoa, nós nos ferimos. E nós ferimos. Por quê? Porque é uma herança. Nós recebemos aquilo e nós precisamos nos conscientizar. E muitas coisas que aconteceram conosco ficam no nosso inconsciente. Nós não sabemos. Então, quando nós passamos por alguma situação de conflito que é parecido com o conflito primário que nós vivenciamos e desencadeou tal coisa, nós vamos entender, puxa, mas estou passando por isso novamente, estou sentindo tal coisa. Por quê? Porque é uma memória. Sabe quando você passa por um lugar e você vê, puxa, parece que eu já passei por aqui. Ah, esse cheiro me leva, né? Às vezes você passa, sente um perfume, um cheiro que te leva à casa de vó, que te leva muitas vezes a uma memória olfativa que você teve lá com alguém, com alguma situação, seja ela boa ou ruim. Então fica no nosso inconsciente. Toda vez que a gente passa por alguma situação, é como se fosse algumas gavetinhas que ficassem na nossa memória e que quando nós passamos por essa situação, ela vai lá consultar naquela gavetinha como eu devo agir. Impulsos de raiva, impulsos de, muitas vezes, timidez paralisante, situações de eu ganho dinheiro, mas eu não retenho dinheiro, eu não consigo reter o dinheiro vai, sempre aparece alguma coisa que eu preciso gastar, né? Então você ganha muito dinheiro, não tem dificuldade em ganhar, ganha dinheiro, mas não consegue reter o dinheiro, né? Não consegue ficar, ou não consegue ganhar dinheiro, tem tudo para ganhar dinheiro, é um baita de um profissional, é ótimo no que faz, mas não consegue desenvolver, não consegue deslanchar. Deixa eu te falar uma coisa, eu sempre falo isso, e gente, nós fomos muitas vezes, eu acho que todos nós, né, para não falar assim, mas todos nós fomos feridos, como eu falei, pela instrumentalidade de outra pessoa. E a maioria dos meus atendimentos, e eu tenho percebido isso, é um problema com situação de pai ou de mãe. Sempre nós vamos investigar algo, sempre ou é pai ou é a mãe. Salvo um ou outro que é diferente, mas a maioria, por quê? Porque nós trazemos essa herança, nós vivemos aquele conflito. Pense agora você aí, como foi o contexto que você foi criado? Como que foi a experiência dos seus pais? Talvez você não recebeu o que você gostaria, talvez você recebeu demais, né? Então assim, como era o contexto? Como que era a vivência dos teus pais? Como que eles se relacionavam? Como que era, como eles criaram você? Foi com muito carinho? Foi com pouco carinho? Foi com nada de carinho? Foi na base da pancada mesmo, né? Foi na base da conversa? Não, foi realmente firmando uma identidade? Como que foi? Pensa aí você, como que foi a tua criação? O que que isso trouxe para você hoje? O que que despertou? Por que que você é do jeito que você é hoje? O que que você gostaria de mudar hoje em você? Pense, eu gostaria, sei lá, de ganhar mais dinheiro, gostaria de ser mais, não sei, pense aí, como que você gostaria de ser? Mudaria alguma coisa em você? No teu comportamento, nas tuas atitudes? Eu explodo muito fácil, eu tenho muita raiva, eu, sei lá, sou muito justiceiro, eu quero, né, salvar o mundo. Como é que é? E tudo isso tem um porquê, não é do nada.
não é do nada. E muitas vezes nós desencadeamos isso. E da onde que vem? Da mamãe e do papai, né? Daquela formada em Harvard, né? Que é a nossa mãe. Que o que ela fazia muitas vezes, né? Não sei se é todas as mães aqui, mas normalmente é de mãe. O que acontece? As mães colocam medo nos filhos. Mas por quê? Por proteção. Não, não vai lá que você vai cair. Não, não vai lá que você vai queimar tua mão, vai queimar teu pé. Não, não vai lá que o homem do saco vai te pegar. Gente, qual o homem do saco? O que as mães ensinaram? A gente não se relacionar. A gente não chegar perto das pessoas. A gente não conversar com estranhos. E aí hoje você tem dificuldade de ter relacionamento. E o que é hoje a gente fazer novas amizades? É a gente falar com estranho. É a gente, cada um de vocês que estão aqui, os que me conhecem, nós tivemos um primeiro contato. A gente precisou falar com estranho. E aí nós privamos os nossos filhos com palavras que poderiam ser diferentes. Mas muitas vezes nós vemos nos nossos filhos repetindo padrões que nós como pais nos vemos nele como criança. E aí nós agimos como nossos pais. E aí, por amor e lealdade aos nossos pais, nós repetimos um padrão. Entendeu? Então, assim, tudo isso está na nossa célula. Mas, claro, nossos pais, e não estamos aqui para julgá-los, né? Porque eles fizeram aquilo que eles sabiam. Eles fizeram aquilo que eles tinham que eles conheciam. Eles não sabiam fazer diferente. Eles fizeram segundo a experiência deles, que eles tiveram. Então, os nossos pais fizeram. E nós, muitas vezes, como pais, né, nós erramos. E vamos errar, porque não existe perfeição. E se você se cobra demais, também foi um problema. Porque às vezes você se cobra demais para ser perfeito, por quê? Porque você precisa ser visto. Porque é uma performance, você precisa ser olhado e se sentido amado por alguém. Então, muitas vezes nós trazemos isso dos nossos pais. Talvez você apanhou muito. Talvez você apanhou muito. Você levou muita surra e hoje você tem dificuldade de reconhecer o seu valor. E hoje você tem dificuldade de olhar para você e ver assim, puxa, eu tenho valor. Não, talvez você nunca recebeu uma palavra eu te amo. Talvez você nunca recebeu isso. Às vezes, muitos aqui receberam e tiveram um lar assim, muito perto da perfeição. Mas muitos nunca ouviram uma palavra eu te amo. Nunca ouviram o pai ou a mãe falar assim, parabéns. Muito bem, você vai ser ótimo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, às vezes, palavras que nós ouvimos dos nossos pais foram duras. Talvez tem filhos aqui que foram os filhos mais velhos e que tiveram, talvez, a incumbência de fazer o papel de pai, fazer o papel de ajudar a mãe, porque a mãe ficou sozinha, às vezes o pai se separou, às vezes o pai faleceu muito cedo e você teve que assumir o papel de pai. E aí você traz essa carga hoje nas suas costas. E aí você traz esse peso. Não porque você fez como o que deveria ter feito, não é isso. Mas talvez você traz comportamentos relacionados a isso. Porque você muitas vezes deixou de viver a tua infância. Deixou de viver o melhor, às vezes, da adolescência para poder trabalhar e para prover. E hoje você só trabalha. Hoje você prioriza o seu trabalho. Hoje o seu trabalho é em primeiro lugar, você não olha a sua família muitas vezes. Muitas vezes é o teu trabalho, porque é o que você foi ensinado. Então, gente, tudo isso, se nós formos falar, tem muitas coisas. E essa é a origem, nós começamos a olhar por que o corpo sempre vai indicar algo, sabe? O que aconteceu? E nós precisamos entender, quando nós temos um sintoma físico, nós temos que pensar, puxa, mas o que aconteceu? Eu estava bem até tal dia. O que aconteceu aqui para eu desenvolver isso? Ah, eu sei, é isso aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou tomar consciência daquilo. Eu vou entender, puxa, eu não preciso ficar assim. Né? Aconteceu, estava assim, eu não preciso absorver. Eu não preciso absorver isso. Então, o nosso emocional, ele está aí. E a gente muitas vezes é guiado pelas nossas emoções. Existe um versículo muito importante que fala que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E não é o coração órgão vital, mas é o coração emoções. Então, gente, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Como você reage quando os outros fazem alguma coisa que você não gosta?
Como que você reage? Quando as pessoas pisam no teu calo? Tudo isso são situações que nós trazemos lá desde criança. Desde criança você manifestava isso. Ou talvez alguém fez algo para você que você precisou ter essa atitude hoje, ter uma atitude diferente hoje, ser mais incisivo, ser mais duro, agir com raiva, né, agir com bater nos filhos. Muitas vezes nós nos excedemos na correção dos filhos. E aí nós vamos ver o quanto nós fomos feridos com aquilo também. Então tudo isso que nós passamos vem da nossa vivência, vem daquilo que nós aprendemos desde criança, vem daquilo que nós vivenciamos no nosso cenário. E sabe quando que nós conseguimos ver isso? Muitas vezes quando nós olhamos os nossos filhos, nós começamos a ver a atitude nossa atitude neles, né? Então nós olhamos assim, meu Deus, mas quem ensinou essa criança a ser assim? Por que essa criança está tendo tal atitude? Porque viu em nós. Então essa questão emocional, ela tem adoecido muitas pessoas, ela tem adoecido muita gente. Muitas pessoas passam por cenário muito difícil. Mas tem pessoas que são da mesma família, filhos que tiveram a mesma criação, mas um desencadeia tal doença e outro não. Pois é, porque cada um de nós é específico, é único. Existe uma singularidade em cada um de nós. Cada um de nós reage a um conflito de forma diferente. Cada um de nós reage de uma forma. Uns reagem gritando, brigando, xingando, se jogando no chão. Outros ficam quietos. Outros não dão bola. Outros saem de cena. Então cada um de nós reage de uma forma. E esse é o segredo. Nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. Olha só, as nossas emoções, elas são 5. As emoções primárias, né? Eu acho que vocês já assistiram aquele desenho do Divertidamente. E as nossas emoções, ali ele fala certinho as emoções primárias, né? E passa naquele desenho, é bem lúdico, mas é bem verdadeiro. E as emoções primárias, elas são o medo, a repulsa, né? O nojo ou repulsa, a tristeza, a alegria e a raiva. Então esses 5 são as 5 emoções primárias. O que acontece? Todos nós, quando acontece um fator externo, uma situação que nós vivenciamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar, tudo que nós vivemos vai desencadear uma dessas emoções. Poxa, se alguém me xingou na rua, no trânsito, ou eu vou ficar com raiva, ou eu vou ficar triste, ou eu vou ficar alegre, ou eu vou ficar com medo, ou eu vou ter um sintoma de nojo, repulsa. Então, cada uma dessas emoções, o que acontece? Mas isso é o quê? Essas emoções, eu tenho que dominá-las? Não, nós não temos que dominá-las. Por quê? Porque elas são involuntárias. Elas acontecem mediante uma situação. Vocês já viram um vídeo que estava passando aí no Instagram que eu não lembro bem o que era, mas a reação, eu lembro da reação das crianças, né? Eu não sei se era... colocava alguma coisa, um bolo no rosto, e daí o outro, dava um tapa, o outro chorava, o outro, jogava também a torta na cara. Então, cada um reage de uma forma, né? Uns são mais esquentados, outros menos, mas cada um reage de um jeito. Então, o que acontece? Quando nós passamos por um fator externo, uma situação qualquer, vai desencadear em nós dessas cinco emoções. E vai vir junto com o quê? Com um pensamento. Puxa, fulano me xingou, fulano falou mal de mim, fiquei sabendo que fulano ficou falando mal de mim, ou que alguém me ofendeu, né? Alguém falou algo que eu não sou, me desmereceu. Então eu fiquei muito mal com isso. O que aconteceu? Aconteceu um fator externo que te trouxe uma emoção. Só que junto vem um pensamento. A emoção em si, gente, tá ok, é involuntária, nós vamos ter mesmo, a gente só precisa cuidar o que a emoção tá pedindo pra você fazer. Que a raiva muitas vezes pede pra nós ir lá bater em alguém, né? E por isso que acontece muita coisa, por causa da raiva. Então nós precisamos só tentar dominar isso na hora. E o que acontece? Essas 5 emoções primárias, elas são involuntárias. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Deus colocou em nós até pra nos proteger também, né? Então, isso desencadeia em nós. Só que vem um pensamento junto. E o perigoso é o pensamento, porque tudo começa na nossa mente.
Tudo começa na nossa mente. Então, o que que acontece? Na nossa mente, a nossa mente nos mostra, na verdade, as nossas atitudes nos mostram o que nós estamos pensando. Então, o que que você tem pensado? Como você tem reagido? Né? Então, nós temos que matar no ninho os pensamentos negativos, os pensamentos intrusivos que entram na nossa mente. Então, quando passa por uma situação adversa, difícil para você, que vem uma emoção e vem um pensamento, nós temos que podar o pensamento. Porque a emoção mais o pensamento, o casamento da emoção mais o pensamento é igual ao sentimento. Gravem isso, anotem isso para vocês. O casamento da emoção mais o pensamento é igual ao sentimento. Por que que nasce um desânimo, uma desistência, uma situação de tristeza assim grande, descontentamento, ansiedade? Por quê? Porque existe o casamento de uma emoção mais um pensamento. Ele vai dar vida ao quê? A um sentimento. E o sentimento vai nos levar a uma ação. Então, todas as ações que nós temos, ou é do nosso pensamento, com certeza é do nosso pensamento, junto com, a gente casou o nosso pensamento com aquela emoção que aconteceu, e mais o sentimento que nós... Por quê? O sentimento, ele não é involuntário, gente. O sentimento, ele é construído. Então, o sentimento nós vamos construindo dia a dia. Ah, não quero falar com aquela pessoa. Ah, não vou. Ah, ela me falou isso. Toda vez que a gente revive isso, nós estamos apimentando as nossas vidas. Nós estamos trazendo raiva. Nós estamos sendo alimentados por ira. E aí, a gente vai construindo esse sentimento. Isso, Gi, obrigada por colocar aí. Casamento da emoção com pensamento é igual ao sentimento. Isso mesmo. Então, o que que acontece? A gente vai reagir daquela forma que a emoção estava pedindo lá no início. Porque você vai construindo. Então, não construa. Você não foi criado para construir esse tipo de sentimento. Você não foi criado para criar um sentimento ruim, porque isso é ruim só para você. O teu coração é uma incubadora, mas ele precisa ser uma incubadora de coisas boas e sentimentos bons, de algo que é positivo e não negativo. É algo positivo. Você foi criado para abençoar as pessoas. Você não foi criado para acumular raiva, para acumular questões de ofensa no teu coração. Libere isso, libere. E às vezes a gente pensa, você fala isso porque não é com você. Gente, eu já passei por muitas coisas. E se a gente decidir ficar no nosso mundo de dor, a gente vai sofrer, a gente vai adoecer. Né? Então já é comprovado cientificamente que o câncer, ele é uma doença psicossomática, que é da alma. Que é o que? É o adoecimento, é aquilo que eu falei no início para vocês. Desvalorização profunda. Então pessoas que também que sofrem muito, pessoas nos seus sentimentos, pessoas que foram rejeitadas pelos pais, que não se sentem amadas pelos pais, pela família, não tem aquele acolhimento, pessoas que não se sentem qualquer uma dentro de casa, que não foi amada, que não foi dado. Vocês já viram uma criança, muitas vezes, quando não tem a figura do pai, e ela chega, qualquer figura masculina que dê uma atenção para ela, ela dá os braços e ela vai? Por quê, gente? Porque há uma carência. Nós fomos criados para ter convivência com os nossos pais, pai e mãe, porque é importante. A mãe é aquela que é o refrigério, é aquela que vem, que quando você cai, que vem, beija, né, dá o beijo, vai sarar e tal, é aquele refúgio que a gente vai, que é o sentimento, né? E o pai é aquele que diz sim, pode ir, filho, eu tô aqui, se der alguma coisa errada eu tô aqui e tá tudo bem, eu tô aqui, é pra afirmar a tua identidade, é o protetor, é o provedor, é o pai, é aquele super-herói, pode ir que o pai te protege. Quantas pessoas, quantos de nós não tivemos esse vai, filho, que o pai está aqui se você precisar? Quantos de nós? E isso gerou, muitas vezes, dificuldade nós desenvolvermos profissionalmente, ministerialmente, na sua comunidade religiosa, de conviver, de ter os seus... você tem tudo para dar certo no teu trabalho e não vai, e não desenvolve. Quantos sentimentos nós temos dentro do nosso coração? Então, a origem
emocional desses sintomas, ela nasce de um episódio marcante na tua vida que aconteceu. Não é nada aconteceu do nada. Eu quero contar pra vocês, teve uma pessoa que eu atendi, e é uma moça, eu não sei se ela tá aqui, mas ela já me deu liberdade de falar, e ela tinha um problema, gente, com pena. Ela chegou pra mim, ela falou assim, olha, eu tenho um problema, um trauma com pena, eu não consigo pegar uma ave, né, um bicho, uma ave, uma galinha, eu não consigo fazer frango, porque eu tenho problema com pena. Eu tenho medo da pena, não era nem da ave, era da pena. E aí a gente foi entendendo um pouquinho mais, nós chegamos numa data em que ela tinha, acho que aproximadamente os 2 anos de idade, em que a avó cuidava dela, e ela tinha ficado, era mais ou menos assim, um terreno bem grande, próximo tinha um rio, e um dia ela fugiu e foi próximo a esse rio. E aí a avó, com muito medo, né, dela acontecer alguma coisa, o que aconteceu? A avó pegou penas, gente. Ela disse que ela só lembrava das penas na porta, assim, sabe? Na porta quando você vai passar. E ela lembrava das penas ali jogadas no chão. De muita pena, assim, ali. E ela ficava com medo de passar por aquelas penas. Porque parecia pra ela, parecia um bicho horrível, algo que ia... E também ela não lembrava o que a avó tinha falado pra ela em relação àquelas penas, né? Provavelmente por proteção, né, para proteger ela, não era por maldade, mas para proteger, a avó deve ter falado alguma coisa, não vai, o bicho vai te pegar, aquela coisa assim, né? E aí ela não foi mais, e ela não ia. E aí eu falei pra ela assim, uma vez quando ela me mandou mensagem perguntando e falando se eu atendia isso, eu falei assim, ó, provavelmente você é uma pessoa também que tem dificuldade com isso, insegura, não consegue ir pra fora, não consegue olhar o mundo de uma forma assim. E fui descrevendo pra ela, ela falou assim, você tá me descrevendo a vida toda, porque realmente é assim. E aí a gente começou a conversar, entendemos aquele conflito que foi naquela idade, o que aconteceu. Nós ressignificamos isso, gente. E é muito, assim, não tem preço que pague, porque ela me mandou assim, tô fazendo frango. Passei por tinha uma pena no meu carro e eu consegui pegar e tirar. Talvez pra você isso seja uma coisa assim, ai, uma pena, né? Mas o bicho nem morde, era o que ela ouvia. Mas a galinha não faz nada, mas o passarinho não faz nada. Ela ouvia direto isso. E ela estava cansada de ouvir isso. Porque dentro dela ela sabe o que ela vivenciava. Só ela sabia o que ela vivenciava com aquela dor, com aquele conflito. De ela não querer, ela tinha consciência de que uma galinha não fazia nada, que um passarinho não fazia nada, mas era algo que bloqueava ela. Ela não sabia, ela não entendia o porquê, mas era algo que bloqueava ela, que impedia ela de ter uma ação. E aí nós entendemos isso e nós ressignificamos a cena. E aí ela me manda mensagem, tô fazendo frango, consegui tirar uma pena do meu carro. Nós fomos numa chácara, eu só ainda não peguei o animal, né? Não peguei o bicho, a ave, mas eu já consegui ir num ambiente em que eles estão. E aí também no contexto dela, ela tinha ido em granja e a mãe forçou ela a pegar, sabe essa coisa de mãe? Pega, faz isso, porque não tem nada, ó, vou te mostrar aqui. Gente, a gente retraumatiza as pessoas, né? Nós temos que respeitar. Então é algo pesado, foi algo pesado para ela. E aí ela totalmente livre disso, mandando mensagem para mim, entre outros casos que a gente, né, atende e que o depoimento é muito importante. Né, caso de alergia, de ter um grosseirão no pescoço, eu atendi a moça uma vez. E aí depois a mãe dela falou assim, a pele dela tá como pele de bebê, não tem mais nada, não tem nada, né? Então passou. Então, e é muito gratificante a gente poder ajudar. Então é com esse intuito que eu vim aqui falar para vocês um pouquinho a respeito disso, porque existem muitas pessoas que estão adoecendo, estão reféns de medicação. Nada contra a medicação, gente, faça o seu tratamento necessário que precisar, mas nós precisamos ter um outro olhar. Nós precisamos, claro que se um médico olhar e às vezes a gente for falar sobre isso, né, o médico não vai entender, não é nada disso e tal. Mas, gente, existe, nós precisamos, e tá cada vez aí crescendo mais casos
de doenças, principalmente ansiedade, depois dessa pandemia, o que gerou na cabeça das pessoas, né? Então, assim, nós vamos falar sobre isso. Então, a minha proposta era trazer um pouco para vocês a respeito disso, dessa origem emocional mesmo. O que adoece, por que adoece, não é simples. As nossas células passam por situações marcantes e a gente manifesta isso no nosso corpo. A gente manifesta isso no nosso físico, né? Eu tava conversando com alguém esses dias e eu cheguei, a pessoa falou assim pra mim: eu tenho uma dificuldade de conversar às vezes com as pessoas, às vezes eu me coloco mais no lugar das pessoas, eu faço tudo por elas, enfim, e às vezes eu tenho dificuldade de me expressar, de falar o que eu sinto, o que eu penso. E aí eu fui indo e eu trabalho, né, com esse método, e a gente trabalha com alguns cálculos referente à tua idade. E aí você me fala, né, a queixa, e a gente vai entendendo e vamos fazendo alguns cálculos. Eu chego numa idade X e te pergunto: o que aconteceu aqui? O que você lembra dentro de tal contexto que aconteceu nessa fase mais ou menos? E eu perguntei pra moça e eu falei assim: o que aconteceu aqui quando você tinha 15 anos? E ela parou e começou a chorar. E era numa conversa informal, assim. E ela começou a chorar. Eu falei: ai, meu Deus, fiz o que eu não devia, né? E às vezes a gente se empolga. E aí ela começou a chorar. E aí não conseguiu me falar mais. Eu falei: olha, então tá aqui meu telefone, você me procura, depois a gente conversa, eu posso te ajudar nisso. E aí ela me procurou e a gente conversou. E quando ela me falou, eu falei: uau, né? Então, assim, as pessoas olham e falam: como que você sabe? Não sou eu que sei. É o estudo, é tudo que a gente estuda, é tudo que a gente vai entendendo da história da pessoa. Então não tem uma receita de bolo. Para um bolo que você vai fazer, um bolo de fubá, né, que é o meu preferido, um bolo de chocolate você vai fazer, tem uma receita. Mas para o ser humano não tem uma receita. Talvez aquilo que foi impactante para mim não foi para você. Talvez aquilo que foi para você não vai ser para mim. E isso é muito lindo, é uma multiforme sabedoria que Deus usa para que nós ajudemos uns aos outros. Porque se doesse em todo mundo igual, como que a gente iria se ajudar? Né? Então, nós somos sim marcados por outro ser humano, mas outro ser humano também nos cura, ele traz cura para nós. Né? O ser humano então não crie também, não crie muros em relação às pessoas, a relacionamentos. Se você é uma pessoa que cria muros e que não quer ter relacionamento, provavelmente você foi muito ferida. Então eu te convido a você criar pontes, né? Criar pontes, e a gente vai aprender junto a lidar com esse emocional. Eu quero agradecer muito vocês pela presença, né, de vocês aqui, e quero que realmente amanhã vocês estejam aqui, a gente vai conversando. E também qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me mandar no direct, tá? Que eu respondo na medida do possível para vocês. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Obrigado, meninas, obrigado vocês por estarem aqui. E a gente vai seguindo aqui conversando.